Segunda-feira, dia 21 de julho, às 7. Estamos na Casa de Maria Madalena para o nosso encontro das segundas-feiras. E a oração para o nosso encontro encarnado. Hoje é dia de estudo, pressa, encarnado, e a seguir a continuação do Espírito, lá da Bíblia 3, da 19. A exposição muito legal. Mas vamos aí, a dona Giovana Nunes já está aqui conosco, estamos na Casa de Maria Madalena, o Paulo, a Sandra, mais uma irmã conosco pela primeira vez, seja bem-vinda. Nós, na mesa, temos a nossa irmã Rosana, a Sônia, a Ivanilda, a Dona Nina e nossa irmã Giovana. E aí, boa noite, Giovana. Vamos trabalhar? Vamos, né? É isso aí. A benção. Vamos trabalhar. Graças a Deus. Podemos dar início ao nosso trabalho. Quer baixar essa música, né, meu bem? Acabou a música. Acabou a música. Agora tá bom? Agora sim. A música estava mais alta do que a sua voz. Tá. Eu sempre esqueço de alguma coisa. Tanto cliquezinho que a gente tem que dar aqui que eu acabo me esquecendo. Mas lá, então vamos nós. Amanhã é aniversário de nascimento do nosso irmão Bezerra de Menezes, né? Dia 1º de agosto. Ah, é. Bom lembrado. Então já vamos aí. Nosso muito querido, Bezerra de Menezes. E nas nossas preces. Dar para ele muitas luzes, muita ele, evolução. E agradecer muito, 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 muito por tudo que sabemos, temos certeza, ele continua fazendo por nós. Sempre fez e continua fazendo. Pois é, irmão, vamos trabalhar. Hoje é contigo. Pode começar. Passe-te a palavra. Eu peguei o Munhoz, pega ali para mim o Evangelho, por favor, filha, que eu esqueci. Quer fazer alguma oraçãozinha? Hoje você não quer fazer as 3, não? Quer cantar Vou São fazer. Francisco? Hã? Não quer cantar São Francisco hoje? Não, vamos cantar São Francisco quando começar a prece de abertura. Prece de abertura. Querido Pai, te agradecemos a tua paciência, a tua misericórdia para com todos nós. Que durante a nossa caminhada recebemos o teu amparo, a tua luz, o teu apoio. Embora dos nossos tropeços, possamos titubear Como é que eu faço? na tua presença, mas que agora, com as mentes voltadas para ti, recebendo as tuas bênçãos, temos a certeza que sempre estás conosco. Muitas vezes não conseguimos ver, mas como Pai amoroso que és,
que nada nos cobra, entende os nossos vacilos. Neste momento, agradecendo a Ti todo esse amparo que recebemos diretamente de Ti e através de irmãos como Bezerra de Menezes, elevamos o nosso pensamento em gratidão e também em pedido, principalmente, Pai, para aqueles irmãos que estão mais distantes de Ti, aqueles que ainda, por mais tempo que nós, mantêm-se afastados de Ti. Que a Tua luz nos ilumine, as Tuas mãos os ampare e os guie, para que juntos conosco possamos seguir na caminhada, na Tua direção. Que assim seja. Pronto, dona Giovana, vamos nós agora. Hoje é o nosso dia da prece para os desencarnados e a nossa contribuição com as nossas energias magnéticas necessárias para alguns tipos de atendimento. As falanges socorristas que saem para a Ronda da Caridade, para os doentes, os tristes, os esquecidos. Quando nós estamos presentes na casa, nós colaboramos com essa doação de energia para a reparação, né, o fortalecimento daqueles que estão um pouquinho enfraquecidos para a caminhada. A nossa doação da energia que é necessária para alguns tipos de atendimento, inclusive para tratamentos de doenças. Vamos fazer a nossa prece de Cáritas para os sofredores e os abandonados. Depois cantamos a prece, canção de Francisco de Assis, nosso querido pobrezinho, e sua falange, que está sempre conosco. Depois da prece de Cáritas, geral para todos os sofredores, encarnados e desencarnados, embora a própria prece que nós fazemos do Evangelho para os desencarnados, ela abrange todos os necessitados. E depois a gente faz aqui uma arengazinha, como falava meu amigo Luiz, que está lá no céu, Papai do Céu. Arenga. As conversas dele, cheia de sabedoria, ele dizia que era a nossa arenga. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus,
Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Pai, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, a prece 66. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Falíveis nos fizeste, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não puderam resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar pelos maus caminhos. Que os bons espíritos cerquem, que a tua luz lhes brilhe diante dos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes e arrependidos. Pedimos-te igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles nossos irmãos que não tiveram forças suficientes para suportar suas provas terrenas, nossos irmãos suicidas. Tu, Senhor, nos destes um fardo a carregar, e somente aos teus pés temos que o depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza, e a coragem nos falta muitas vezes durante a jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostrai-a, Senhor, aos culpados que desesperaram. E sustentados por essa esperança, eles exaurirão forças na grandeza mesmo de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o presente e o passado, e de se prepararem para as grandes conquistas que os aguardam no futuro. Que assim seja, graças a Deus. Para os nossos irmãos, as nossas melhores de vibrações, de aprendizado,
de disciplina, de perseverança, porque é preciso trabalhar e estudar com bastante interesse para voltar para as refregas da luta. A vida é uma luta. É a luta renhida, viver é lutar, dizia o poeta. E agora vamos passar para a nossa arenda. Eu ia falar da continuidade do livro da Dora Encontre sobre Para Entender Kardec, da nossa companheira lá de São Paulo. Mas, como o Astrodigo está começando no nosso estudo logo depois da prece, nós estamos retomando o livro dos Espíritos, estamos na introdução. Aí resolvi pegar de novo esse livrinho que eu também já trouxe alguma coisa para vocês, do nosso companheiro Herculano Pires, A Pedagogia Espírita, que tem muito a ver com essa introdução que o Astrogildo está fazendo do Livro dos Espíritos. Então, a gente lembra aqui a declaração de Divaldo Franco, quando ele começou. Ele sempre teve mediunidade ostensiva, mas quando ele se propôs a se dedicar ao estudo aprofundado da doutrina, ele já conversava muitas vezes com a sua mentora, que não é um espírito qualquer, é a senhora Joana de Anjos. É pedagoga, ela é PhD em filosofia, em psicologia, conhece a alma humana profundamente. E é um dos poucos espíritos que a gente tem conhecimento de umas 4 ou 5 encarnações. Então, é uma pessoa que vem evoluindo extraordinariamente em cada existência. E Joana disse para ele, leia o Livro dos Espíritos. Ele leu. Aí falou para ela, já li. Leia de novo. Aí ele leu, já li. Leia de novo. Ele leu. Ele leu 5 vezes o Livro dos Espíritos. Joana, li 5 vezes o Livro dos Espíritos. Ela disse, muito bem, agora estude. Então, da Pedagogia Espírita do Herculano Pires, nós temos aqui uma definição, né? O tema é o Livro dos Espíritos e a Educação, que tem tudo a ver com a Pedagogia Espírita, que é o livro dele. E tem também muita relação com Para Entender Kardec. Eu peguei lá o finalzinho, na página 79 a 81. A primeira característica do Livro dos Espíritos, nem sempre percebida, é a sua forma didática. Não fosse Kardec um pedagogo habituado à disciplina pestalozziana, e os Espíritos do Senhor não teriam conseguido na Terra um espírito tão puro, não teria conseguido um tão puro refluxo ou retorno dos seus pensamentos. É uma didática transcendente, insuflada pelo espírito que mais se aproxima da didática magna, grande, de Comênios. Impliquei com o nosso querido ali de não falar os nomes completos dos nossos personagens, do que dos manuais técnicos dos nossos dias. Nossos dias na época
mas a coisa não mudou muito, não. A educação espírita brota desse livro como água da fonte, espontânea e necessária. Logo na introdução, que é a incumbência do Astro Gildo, temos um exemplo disso. Ao invés de uma justificativa e uma explicação do livro, que comumente é o que se faz, mas justifica-se e apresenta, faz os agradecimentos aos colaboradores. Ao invés de uma justificativa e uma explicação do livro sobre o que trata, temos uma abertura para a compreensão de todo o seu conteúdo e até mesmo da posição do espiritismo no vasto panorama da cultura terrena, abrangendo as áreas até então conflitivas do conhecimento e estabelecendo entre elas as ligações indispensáveis. Sim, indispensáveis, porque o conflito entre as áreas culturais era o maior obstáculo à compreensão global do homem que o Espiritismo trazia. Ainda agora, em nossos dias, professor Rini assinalou a existência de várias concepções antropológicas conflitivas. A antropologia, ela cuida justamente da análise, né, da definição das coisas do passado, trabalha sobre coisas antigas para reescrever a história da humanidade, né? Povos extintos, animais extintos, a antropologia faz esse trabalho belíssimo. Os antropólogos vão até os primeiros homens, os primeiros animais, as primeiras formações do universo. É uma antropologia, uma das matérias mais belas que eu acho. A religião ou teológica, o conflito, a religiosa ou teológica, a científica ou materialista, a filosofia materialista ou a filosofia espiritualista, e assim por diante. Então, não havia entendimento, havia conflito entre a religião e a teologia, entre a ciência e a matéria, entre a filosofia e a espiritualidade, e assim por diante. E aí tem uma recomendação do Herculano, Ver o Novo Mundo da Mente, de Rini. O que Pestalozzi se propõe a fazer, mais de 100 anos depois, Kardec já realizara no Livro dos Espíritos. Bastaria isso para mostrar e provar que a didática de Kardec nessa obra transcende os limites puramente didáticos para atingir dimensões pedagógicas. Não poderíamos dizer que o Livro dos Espíritos é um tratado de pedagogia, pois o seu objetivo específico não é a pedagogia. Mas é evidente que se trata de um manual de educação no mais amplo e elevado sentido do termo. Seu objetivo explícito é ensinar e educar. Ao terminar sua leitura, o estudante, atento e perspicaz, adquiriu novos conhecimentos, mas conquistou principalmente uma nova concepção do homem, do mundo, da existência material e espiritual.
e da vida do universo. O senhor Sanson, que nós vamos ver uma mensagem dele no Céu e Inferno, materialista, lendo esse livro, Livro dos Espíritos, volta ao espiritualismo e se reencontra com Deus. O Livro dos Espíritos lhe demonstrou que entre os caminhos para Deus, o da razão é o mais seguro, né? Então, Kardec nos recomenda na sua obra: tudo deve passar pelo crivo da razão, pela lógica, no nível que cada um de nós possui. O Livro dos Espíritos lhe demonstrou que entre os caminhos para Deus, o da razão é o mais seguro. Este exemplo concreto e histórico, referido pelo próprio Kardec, mostra-nos as ligações das áreas culturais. Está tudo lá. Podemos dizer que na educação, segundo a conhecida proposição de Kerstenstein, deve ser alemão, a didática, que é a prática, é o campo da cultura objetiva e a pedagogia é a teoria, que abrange naturalmente aquela. Quer dizer, a pedagogia abrange a prática ou a didática. É isso, professor. Que abrange naturalmente aquela. É o campo da cultura subjetiva e também objetiva. Mais de 100 anos antes, Kerstenstein fazer esta proposição, Kardec já havia utilizado com êxito na elaboração do livro dos Espíritos essas conclusões, através das perguntas que provocaram as respostas espirituais. Kardec perguntava e os espíritos respondiam em diversas áreas, diversos médios diferentes, que estiveram a cargo de Kardec nessa prodigiosa elaboração. Os espíritos contribuíram com a matéria-prima, o conteúdo. Mas Kardec foi o artesão, paciente e lúcido, esclarecido e capaz. A preocupação de Kardec com as palavras, e aí está a Giovaninha chata, com as palavras e com o falar para os outros. Quando a gente está fofocando, a gente tem que falar baixo. Quando a gente está falando mal da vida dos outros, a gente tem que falar baixo. Mas quando a gente está se expressando aos demais, e quando a gente está se expressando a uma plateia, tem que se falar, tem que se pontuar, tem que se acentuar, assim como eu falo e como a Astor Júlio fala. Estiveram a cargo. Então, a preocupação de Kardec com as palavras, por exemplo, revela o cuidado do professor terreno, que tem de aplicar os termos com exatidão e clareza, para se fazer compreender. Ele tem que sair do seu pedestal, né, que ele já alcançou, para chegar à compreensão do aluno. Então, o professor tem que ser alguém que tenha a humildade de apagar um pouquinho a sua personalidade para
alcançar a personalidade do aprendiz. A preocupação de Kardec, como falava, era sempre o cuidado do professor terreno, tem que aplicar os termos com exatidão para se fazer compreender. Os espíritos se preocupavam com isso, interessava o pensamento, o significado intrínseco, né? O que significa, né? O que está por trás da palavra, o que aquela palavra pode dizer, quais são, na definição, a gente quando pega o dicionário, a gente vai lá e diz assim, a palavra significa, é substantivo, é adjetivo, é não sei o que, é verbo, é bisativo, transitivo, indireto, não sei o que lá, aí ele dá os sinônimos. Agora, dentre aqueles sinônimos, dentro de um pensamento expresso, tem sempre um sinônimo que é o mais adequado. Essa é a minha implicância, né? E era a minha implicância com o bendito vestibular de múltipla escolha, que eu não gostei. Eu fiz os dois. Eu fiz o outro e fiz o de múltipla escolha. Eu não gosto de múltipla escolha. Gosto de dissertação. Mas Kardec estava encarnado. Era o homem do mundo e, por isso mesmo, atento aos problemas do mundo. Vemos na introdução como ele, logo de início, procura e consegue definir com clareza termos para que a ambiguidade é duplo sentido, não levasse o leitor a confusões perigosas e os possíveis exegetas são intérpretes de obras literárias e de artes. Fui procurar no dicionário. Há interpretações deturpadas. Nesse sentido, podemos dizer que Kardec realizou o sonho de Pestalozzi. Deu ao mundo uma forma viva de ensino que, ao mesmo tempo, informa, forma, instrui e moraliza. E tenho dito. Você é uma ótima professora. Por quê? Que é? Mas o professor, quando eu falei que ela é uma ótima professora, algumas pessoas aqui torceram o nariz, porque ela é muito exigente. Mas a função do professor é essa, é assim que a gente estimula os alunos, exigindo sempre mais dele, né? Que nós, naturalmente, somos preguiçosos, né? Se ninguém cobrar da gente, a gente fica na zona de conforto, né? E aí, na zona de conforto, fica difícil crescer, evoluir, aprender. Mas eu falava que você é uma ótima professora, porque você hoje, né, tem essa ligação entre os dois estudos, mais uma vez, já que nós estamos exatamente tratando no Livro dos Espíritos da introdução, e lemos os dois itens da introdução, que foram definições de termos que Kardec fez. Exatamente o que está sendo dito aí. A preocupação didático-pedagógica do Kardec de nos orientar sobre o significado das palavras espiritualismo, espiritualista, né? Espiritismo, e a outra foi da alma, né? Que foi o ponto 2 que nós estudamos na semana passada. Então, está aí uma abordagem de Herculano Pires, que é só Herculano Pires, né? Eu tenho uma frase copiada de André Luiz, que ele fala: aquele que faz a prece de abertura, ou a prece final,
Ele é o orador da turma. O orador, ele está falando em nome, daí a gente fala no plural. Quando a prece, eu pego uma prece do Chico Xavier, que está na primeira pessoa, ou no livro do Evangelho, que a prece é pessoal, a gente transforma a prece em geral, a gente bota no plural. Tem uma prece ali que a gente bota no plural. Então, as pessoas que estão ouvindo a prece, elas precisam acompanhar a prece. Então, a gente não escuta. Isso não é porque agora eu tenho uma deficiência auditiva, eu tenho uma perda. Eu tenho uma perda auditiva, não. Isso eu falava já mesmo quando eu escutava bem. Não é hora de murmurar, é hora de se expor. Dizer a que veio. Pois é, Giovana. Embora seja da assistência social... As pessoas não gostam muito, não, mas eu não quero, isso eu não quero mudar. Isso eu quero levar na minha bagagem. Quando chegar lá para conversar com São Pedro, vou conversar claramente. Não vou ficar... Ele vai gostar da conversa. Eu vou chegar lá fazendo... Ele vai gostar da conversa. Isso foi sem querer, não sei o quê, sem querer. São Pedro, desculpe, mas a pedra era muito grande e eu tropecei. Fazer o quê? Pois é, Giovana. Então vamos continuar com o nosso estudo. Vamos passar agora para a continuidade, na verdade, né? Vamos abordar o nosso livro dos Espíritos, nossa introdução. Os irmãos que estão conosco, se couberem na mesa, podem vir para a mesa. Deixe-me abrir aqui o ponto. Então, estamos aí nos organizando, o Livro dos Espíritos, introdução, item 3. Eu não estou vendo essa pessoa, não. Não estou vendo as pessoas. Eu estou vendo as pessoas que estão assistindo a nossa... Porque está aberto. Agora não vai ver mais. Tem que ligar o computador dela. Janaína desliga o computador dela. Ou então, ela quer ver quem é que está conectado. Você sabe que ela é uma que está em aberto. Tira o microfone. Isso aí é um som estereofônico. Qual era mesmo? É o 3. Pronto. Você quer ver? Agora você vai ver quem é que está conectado aqui. Tá frio nada, Cláudia? Pedaço. Vem pra cima. Tá frio nada. Para cá. Você tá Ela não cheia pode de sentar roupa. para cá. Tô entupida. Fica pertinho, ela frio do carro. Aqui é Não sei se o Paulo não pode. Seu Paulo, troca com a Cláudia, por favor. Troca lá, Cláudia. Vou ligar no meu. Bom, o pessoal já se arrumou aqui, então podemos dar prosseguimento. Vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela Obrigada. do Livro dos Espíritos. De onde? Já estamos aí. Dia 31. Microfone. Então, hoje, continuando a nossa introdução, estamos no item 3. O item 1 e o item 2 foi exatamente o que o Herculano
o mentor, Mentor. né, que foi trazido Você pela não tem? Giovana hoje, É. que foram aquelas definições de termos, né? Foram duas definições de termo. A primeira do termo espiritualismo e espiritismo, a diferença. A segunda, falando de alma, quando ele dá aquelas três concepções ou acepções de alma, né? Que passa pelos materialistas, passa depois pelos politeístas e depois os espíritos, né? E agora nós chegamos ao item 3 da introdução. O meu não está numerado, não. Então vamos à nossa leitura. Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta com adeptos e contraditores, né? Nós sabemos que a vida é assim, né? Nós temos sempre aqueles que são a favor e aqueles que são contra. Senão não tem graça. Não vai ter graça. Vamos tentar responder a alguma das objeções destes últimos, os contraditores, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muito há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Isso é uma questão importante que a gente tem que ter na vida, né? Nós não vamos convencer todos. Sempre teremos aqueles que não querem ser convencidos. E aí não tem jeito. Dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias pré-concebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se, e se lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Então tem uma sustentação fraca, né? Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o da movimentação dos objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome das mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como os ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Em seguida, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas partes do mundo. A princípio, quase que só encontrou incredulidade, porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu-lhe depusesse em dúvida a realidade. Eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse parágrafo para duas coisas, né? Primeiro que ele fala, designaram-no vulgarmente, né? Esse nome foi dado, né? Essa denominação de mesas girantes, dança das mesas, foi dada por nós humanos, né? Em primeiro lugar. Não foram os espíritos que disseram que era a dança das mesas, nada disso. Nós que demos esse nome, né? E o segundo, que ele coloca assim, esse fenômeno que parece ter sido notado primeiramente na América. Então, parece ter sido notado. Ele foi bem cuidadoso nessa frase. Porque logo a seguir ele diz, né? Porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade. Então, em outros momentos, as mesas girantes, a dança das mesas já havia sido verificada. Nós temos o registro da verificação dela na América. Mas... As irmãs Fox foram as que mais chamaram a atenção. Então, exatamente. como... E aí a gente pergunta, mas por que antes elas não chamaram a atenção? Nós sabemos que nada é por acaso. E quando eles se manifestam na América, era já a preparação para a chegada de Kardec. Kardec já estava encarnado,
E lembre-se que Kardec não era espírita. Ele era um pesquisador, era um estudioso que estudava a questão do magnetismo. E quando ele ouviu falar dessas mesas, ele, como cientista, curioso, quis entender o que estava acontecendo. Então foi isso, olha a sequência de fatos. Kardec não reencarna já espírita. Ele vai, durante a vida dele, ele era um professor renomado, professor de várias matérias, muito conceituado, ao ponto de não usar o nome dele, que ele tinha nome de batismo, que era Hippolyte Léon Denisard, que era muito conhecido na França. Quando ele começa a trabalhar com o espiritismo, para não se aproveitar do nome dele, ele usa um pseudônimo, passa a se chamar Allan Kardec. Que era um nome que ele tinha adotado, depois ficou mais esclarecido, era o nome que ele tinha usado em outra encarnação. Gente, alguma dúvida é só perguntar, tá? A gente está batendo um papo. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, se está voando. Não, muitos anos atrás, quando eu era mais nova, eu tive uma sogra que ela era do centro de mesa. Tá. Aí eu era muito novinha, então eu estou relembrando algumas coisas. É bom que está no comecinho, tá? E eu estou voltando, falando de algumas outras coisas para dar uma organizada geral. Se ficar alguma coisa, alguma ponta solta, é só avisar que a gente para e... Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza ou todas as propriedades dos que conhecemos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Nada de possível haveria, portanto, em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido fosse a causa dos movimentos observados. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio dessa teoria, visto poder-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla com o seu potencial na razão direta do número dos elementos. O que ele está falando aí? Ele está falando da eletricidade, que a gente ainda não conhece totalmente, né? Felizmente, a gente está entendendo, a gente está vendo aí a mudança que a informática trouxe para a gente, que está relacionada a essas questões. E muitas outras coisas, nós estamos pensando no carro elétrico, né? Já está aí. O carro que era movido a combustível fóssil, né, de petróleo, agora é movido a eletricidade. Então, nós temos muita coisa ainda que ainda vem pela frente. Então, ele chama a atenção disso. E nós sabemos que nós todos temos energia. E quanto mais pessoas... Se cada um de nós tem energia, muitas pessoas juntas têm mais energia. Então, essa energia poderia estar sendo utilizada para isso também. Então, segue. O movimento circular nada apresentava de extraordinário. Está na natureza. Todos os astros se movem em curvas elipsoides e curvas elipsoides. Poderíamos, pois, ter ali um ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor, uma causa até então desconhecida, produzindo acidentalmente, por pequenos objetos em dadas condições, uma corrente análoga a que impele os mundos. Gente, a Giovana me deu um presente, que é um presente de grego, que é o livro Enigma, né? Que é um livro denso, e ele começa falando de Deus. Quer dizer, eu não vou nem tentando explicar, porque ele diz que não vai explicar, porque é inexplicável. Nós não temos como entender Deus, né? E aí ele solta mais umas citações interessantes. Vocês já repararam que no universo tudo se move? Nós estamos num planeta que está girando em torno do seu eixo e que está girando numa órbita. Gente, tudo está se mexendo.
Da onde vem essa energia? Da onde vem essa energia? E nesse livro ele diz, sabe de onde vem essa energia? Da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Olha o poder do pensamento, do querer. Só que nós estamos falando que não é o nosso querer, é o querer de Deus. Então a energia do mundo, ele vem e incita essa questão. É a vontade de Deus. Mas vamos voltar aqui. Vamos lá. Deixamos esse parágrafo. Mas o movimento nem sempre era circular, muitas vezes era brusco e desordenado, sendo objeto violentamente sacudido, derrubado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão. Ainda aqui nada havia que se pudesse explicar pela ação, que não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade deitar por terra edifícios, desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los? Acho que a gente está claro, né? A gente vê aí o vento, vendo, né? a energia do vento, dos furacões, das tempestades, o que faz, né? Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fosse um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser reproduzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos? A gente não ouve a televisãozinha fazer barulhinho quando as coisas estão ligadas, né? Eles fazem os barulhinhos. Você bota o braço, anda até a captação. A estática, uma série de... É uma loucura. Quem viu o programa de automóvel ontem, de domingo, estava vendo algumas pessoas tocam no carro e tomam um choque forte. É forte. Essas pessoas retêm no seu corpo uma quantidade maior de eletricidade. E na hora que o cara ia botar a mão no carro, toma um choque de pular. Né? Quer dizer, não é Energia comum, boa, mas né? acontece com algumas pessoas. A energia é boa, né? Forte. Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias, já lhe havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Lembra que eu falei a curiosidade de Kardec? Né? Tinha muita coisa acontecendo sem explicação. E é isso que movimenta, né, que é a principal motivação dos cientistas. Eles querem entender os processos. O que nós fazemos hoje no planeta, na Terra, é tentar entender tudo que já está presente. As coisas estão aí. Nós estamos tentando entender, né? E aí as pessoas vão estudar, vão se especializar, se aprofundam naquilo, para conseguir trazer para a gente uma explicação racional. Por que assim não aconteceu? É penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas que provam, entre mil outros semelhantes, a leviandade do espírito humano. A vulgaridade do objeto principal, que serviu de base às primeiras experiências, não foi alheia à indiferença dos sábios. Que influência não tem tido muitas vezes uma palavra sobre as coisas mais graves. Sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, por ser o objeto mais cômodo e porque a roda de uma mesa, muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel, se sentam diversas pessoas. Ora, os homens superiores são com frequência tão pueris que não há como ter por impossível que certos espíritos de escola hajam considerado deprimente ocuparem-se com o que se convencionara chamar
a dança das mesas. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani o fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer companhia à varinha mágica. Qual, com efeito, o sábio que não houvera julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs. Alguns, entretanto, muito modestos, para convirem em que bem poderia dar-se não lhes ter ainda a natureza dito a última palavra, quiseram ver, para a tranquilidade de suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa e, do fato de não se haver produzido constantemente a vontade deles, e segundo a maneira que se comportarem na experimentação, concluíram pela negativa. Não acontece do jeito que eu quero, então não é assim, não é isso, né? Malgrado, porém, ao que decretaram as mesas, pois que há mesas, continuam a girar e, podendo dizer com Galileu, todavia, elas se movem. Podemos dizer com Galileu, todavia, elas se movem. Acrescentaremos que os fatos se multiplicaram de tal modo que desfrutam hoje de direito de cidade, não mais se cogitando senão de lhes achar uma explicação racional. Contra a realidade do fenômeno, poder-se-ia induzir alguma coisa da circunstância de ele não se produzir de modo sempre idêntico, conformemente à vontade e às exigências do observador? Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições? Será lícito negá-los porque não produzem fora dessas condições? Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também se ache sujeito a determinadas condições e deixe de se produzir quanto o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo, deixe de se produzir, voltando aqui, errei aqui a pontuação, e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha que caprichosamente lhe imponha, ou queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para os fatos novos pode e deve haver novas leis. Gente, vamos imaginar o seguinte: todos nós em casa nós brincamos um pouquinho com algumas coisas, né? Nós botamos a água para ferver, né? Que é uma atividade ali, né? Uma manipulação que nós fazemos. Mas se eu cismar que a água vai ferver com gelo, ela vai ferver? Não vai ferver. Eu que estou indo contrário às leis. E aí eu vou dizer que não ferve porque não ferveu com gelo. Então eu vou tentar impor a minha vontade às leis. Então algumas pessoas deixam de acreditar porque as coisas não acontecem como elas querem. Elas não entendem que nós não entendemos nada, que nós somos aprendizes, né? Eu costumo dizer que a humanidade ela é muito prepotente, nós somos muito arrogantes com relação ao conhecimento. Achamos que já entendemos muito. Não entendemos nada, né? É só a gente olhar para o lado aí e ver a quantidade de doenças que não têm cura, né? Ver a quantidade de situações que a gente não consegue controlar. A natureza está aí mostrando para a gente. E outras questões que a gente ainda não sabe, né? Quando a gente vê na natureza, gente, o mesmo veneno que a cobra usa, que é capaz de matar um indivíduo, é medicação. Eu costumo pensar o seguinte: Deus colocou tudo à nossa disposição. Aí ele falou assim: agora vocês aprendam a utilizar. Está tudo aí. Tudo que vocês precisam está aí. Agora vocês vão ter que aprender a utilizar.
Vão buscando os meios aí, as formas. E a gente vê, né? E é interessante porque muita medicação é extraída de plantas. Né? Isso é importante. Mas como é que os índios já faziam isso? Não eram cientistas. Como é que os índios, não é que a vovó, né, já fazia, né, a rezadeira, a Mas eles deuseira, tinham lá o pajé, já vinha cara. fazer. O pajé que recebia os espíritos que eles faziam isso, entendeu? O Paulo já deu um caminho aqui interessante. Eles tinham os pajés, né? E eles Quem eram esses pajés? não, Eram pessoas médiuns. isso aí. Eram médiuns que tinham conexões com o plano espiritual e que eram intuídos por esse plano espiritual. Por quê? Como a ciência deles era muito incipiente, Deus não os abandonou. Deu uma forma deles conseguirem sobreviver àquelas situações. E aí, deu a alguns irmãos, os pajés, a mediunidade que permitia a eles se comunicarem com os espíritos que os orientavam sobre a utilização. Até hoje é daquelas feito plantas. assim. Ainda até hoje continua. Continua, não perderam essa. Não. Continuam fazendo. Porque é uma característica daquele grupo de indivíduos, né? Daquele grupo de espíritos. Né? Os espíritos que encarnam como indígenas, quer dizer, na verdade, a gente nem chama mais de indígenas, como é que é agora a nova terminologia? Povos originários. Povos originários, os povos originários, né? Eles também são espíritos ainda numa fase muito inicial do seu processo de evolução. Então, eles trazem muito poucas experiências. Então, eles precisam realmente de usar mais os instintos e usar mais essa ajuda que vem do plano superior. Tá? Bom, vamos lá. Para se conhecer. Para se conhecer? Acho que Deixa eu achar o para se conhecer aqui. Depois das leis. Leis é interrogação. Ora. Leis e interrogação, ora. Ora, Isso. para se conhecerem essas leis, preciso é que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e, às vezes, muito longa. Objetam, porém, algumas pessoas. Há frequentemente fraudes manifestas. Enquanto forem os humanos, né, como nós, homens, fraude sempre vai acontecer. Né? Principalmente aqui, né? Perguntar, dizemos, em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes, né? E se não tomaram por fraude efeitos que não podiam explicar, mais ou menos como o camponês que tomava por destro escamoteador, né? Um sábio professor de física a fazer experiências. Né? Imagina um professor de física fazendo experiências na frente de um camponês. Né? Ele vai falar, pô, isso aí é um tratante, isso aí é um... Né? Está querendo me engabelar. Admitindo-se mesmo que tal coisa tenha podido verificar-se algumas vezes, né, as fraudes, constituiria isso razão para negar-se o fato? Lógico que não. Dever-se-ia negar a física porque há prestigiadores, né, falsificadores, que se exornam com o título de físico, os títulos de físicos. Né? É impressionante. É só a gente lembrar, né? Nós temos tido, né, a identificação de vários falsos médicos, né? Então a medicina não existe, né? Segundo essa teoria, porque existem falsos médicos e que aí, como não são médicos, não sabem exercer a medicina, então a medicina não existe, né? Seria generalizar dessa forma, né? Não. A medicina existe conhecimento da área da medicina, independente de haver falsos médicos, né? Falsos médicos, falsos dentistas, falsos tudo. Cumpre ao demais se leve em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir.
seria tudo então mero gracejo, admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado indefinidamente se tornaria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. Acresce que, numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, qualquer coisa há, com certeza, tão extraordinária, pelo menos, quanto o próprio fenômeno. Então, alguma coisa que se espalhe pelo mundo todo, alguma coisa tem de verdade ali. Não é possível que aquilo seja mentira. Né? Tem um ditado nosso que diz que a mentira pode durar... Eu posso fazer uma mentira para uma pessoa por pouco tempo. Né? Muita gente. Posso enganar muita gente por pouco tempo. Mas não posso enganar todos para sempre. Por bastante tempo. Você não pode enganar para sempre, né? A mentira tem pernas curtas. A mentira tem pernas curtas, né? Por que isso? Né? Porque ela não se sustenta. Ela não se sustenta. Né? Precisa de uma sustentação. Porque sempre haverá aqueles que colocam em dúvida a questão. Se é verdadeira ou falsa. Se ela é verdadeira, não tem jeito. Ela vai se confirmar. Mas se ela é falsa, em algum ponto, nós vamos pegar a fraqueza dela e aí ela vai se deixar de existir. Tá? Item 4. Quanto é o 4 aí? É grande? Bem grande. Todos eles são grandes. São equivalente a uma página. Uma folha, 2 páginas. Tá, vamos deixar o 4 para depois. Vamos conversar um pouco mais sobre esse item e tentar tirar algumas dúvidas aí que, porventura, haja. Seria ótimo se tivesse dúvidas para que a gente pudesse conversar um pouco mais. Luiz Carlos lembrou aqui o nome do Hippolyte Léon Denisard Rivail. Era o nome de Kardec, né? A Juraci chegou, tá, boa noite, tudo bem? Bom, gente, então vamos lá. Esse ponto, esse item 3, ele fala das pessoas que vão contradizer a doutrina. Né? E aí vão usar questionamentos para isso. A maior parte dos questionadores da doutrina são pessoas que não conhecem a doutrina. Eles não se deram ao trabalho de estudar a doutrina para ver os seus fundamentos. E é muito interessante que a espiritualidade, ao escolher um homem para decodificar a doutrina, não escolheu qualquer um. Né? Não escolheu um Zé Ninguém, não escolheu um Zezinho, um Manelzinho. Né? Escolheu uma pessoa que já tinha um reconhecimento na sociedade e no meio acadêmico. E se a gente juntar isso no contexto histórico, o Kardec, ele reencarna numa época de desenvolvimento muito importante da ciência. O positivismo, que é uma visão filosófica da ciência que organiza a ciência, se estabelece exatamente na época de Kardec. E Kardec usa isso, o positivismo, para sustentar toda a organização dele. Hoje a gente viu, numa outra citação que a Giovana fez, que argumentos da didática, da pedagogia, que foram apresentados 100 anos depois de Kardec, foram utilizados por Kardec 100 anos antes. Ainda não tinham sido apresentados. Então, nós não estamos falando de um espírito, de um indivíduo que não estava preparado, que não estava bem orientado. É um espírito que estava... Acredito até que tem uma grande evolução, mas a missão dele, naquele momento, né, tinha uma assessoria, ela tinha uma importância fundamental. Porque Kardec estava trazendo para a gente, estava codificando para a gente o que era? O Consolador prometido por Jesus. Lembrem da passagem, né? Meu Pai vos enviará o Consolador. Isso, naquele momento, quando Jesus diz essa frase, não faz sentido para
Vamos receber o Consolador. O que é o Consolador? Será que é alguém? Será o que é? E aí vem ser apresentada a nós a doutrina espírita que esclarece as questões que acontecem no mundo. Não trouxe nada de novo. Espíritos sempre teve. Todo mundo sempre ouviu falar de fantasma. Não é verdade? E o que são os fantasmas? Né? Então, espírito. Então, espírito sempre teve. Só que a gente não entendia o que era. E aí a doutrina vem dizer, olha só, são espíritos que ainda estão vagando, alguns, né? Outros não estão mais vagando. Já estão numa situação evoluída, mais evoluída, já estão mais adiantados. Então, nós estamos vendo que todo essa doutrina, né, que é apresentada, ela tem a sustentação. Não é à toa que se coloca que o Espiritismo pede à fé o quê? Raciocinado. Não quer fé cega. Porque a fé cega é aquela que eu acredito, mesmo que não tenha nem pé nem cabeça. O Espiritismo não, ele propõe o quê? A fé raciocinada, uma fé que faça sentido para mim, que tenha uma certa lógica, que tenha uma lógica. Vamos entender tudo? Não. Por quê? Porque somos espíritos ainda iniciantes, estamos começando a entender as questões. Então, quando Kardec traz para a gente os primeiros 5 livros, né, que depois se estendem mais outros, ele deixa outros livros que a sua mulher, Amélie Goudet, publica, ele vem mostrando para a gente o que era a missão dele, o que é o Espiritismo. E ele traz essa codificação para a gente, faz a codificação da doutrina espírita. É muito interessante, nós estamos falando de 1850, né? 1857. Como ele faz essa questão, né? As perguntas são apresentadas para vários médiuns, e esses médiuns respondem as perguntas, e ele tem o trabalho de juntar essas perguntas e procurar as respostas que coincidem. Somente quando há coincidência por vários médiuns, ele aceita aquela resposta. Então, não é a resposta que veio de um. Várias pessoas, vários espíritos deram a mesma resposta. E aí ele vai assumindo. E isso ele forma aí os 5 livros que nós temos como orientação. Que nós estamos aí lendo pela segunda vez e estamos vendo que tem coisas que parece que a gente nunca viu. Pela segunda vez, não. Estamos lendo mais uma vez, né? Sinceramente, já não sei quantas vezes a gente já fez essa leitura. Mas tem coisas que a gente começa a ler e fala assim, caramba, será que eu dormi nessa hora? Cada vez que você lê, você interpreta diferente. De uma forma, Você está numa outra época da sua vida, com uma visão mais digamos, ampliada. A explicação para isso é muito interessante, né? E é científica também. Tá? Que beleza, né? Porque nós entendemos o mundo de acordo com a nossa percepção. O que é a nossa percepção? É como nós somos capazes de interpretar o que nós vemos. Cada um de nós vê de uma forma, né? Nós estamos numa sala que é verde, o verde para mim tem um significado, para ela tem outro, para ela tem outro. Então, quando eu entro no ambiente verde, eu posso me sentir de uma forma, ela pode se sentir de outra, e assim vai. Né? Se a gente falar assim, pense numa casa, se eu mandar todo mundo desenhar a casa, as casas não serão iguais. Porque a nossa percepção é diferente, cada um de nós interpreta de uma forma diferente. E isso vai ampliando. Nós vamos aumentando a nossa percepção. E ampliando não só na vida material, nessa existência. Ela vai se ampliando como espíritos. A cada encarnação, nós saímos mais esclarecidos e entramos numa próxima encarnação mais esclarecidos. E vamos acumulando.
de certa forma, isso fica para a gente. Todos nós temos afinidades com determinadas disciplinas e temos outras que não gostamos e não vendemos, não é verdade? Por que será que é assim? Outras vidas. Por que será? Porque a gente já tem alguma experiência naquela área e aí ela flui mais facilmente para a gente. Isso é muito comum com as línguas, com os idiomas, né? Com as línguas estrangeiras. O teste vocacional explica muito isso. Antigamente era O teste vocacional, era feito em cima ele faz disso. uma análise no momento, né? Das áreas em que você se sente mais à vontade, né, para trabalhar, Também, né? também. E essas áreas também têm a ver com a nossa afinidade. Isso. Né? Tem a ver com a nossa afinidade. Se eu já tenho aquela experiência, provavelmente eu vou... Engraçado que É só a gente lembrar do... É engraçado que o teste vocacional dá certinho. Hein? A gente está aprendendo, né? Acompanha. A gente está aprendendo, né? Nem sempre você O Paulo está acompanha, chamando a dá atenção que o teste certinho. vocacional funciona certinho. É isso. Nós estamos aqui para aprender a nos relacionarmos e vamos nos aprimorando em determinadas técnicas. Né? Tem coisas que a gente já tem um bom domínio e consegue fazer bem. Precisamos melhorar. A Rosana colocou aqui a alta fé de Barcelona, segundo Luiz consta, Carlos estava ajudou a questionando a divulgar. Santa Inquisição que queimou as obras de Kardec, que atrapalhou. Mas, segundo consta na própria doutrina, mais do que atrapalhar, ajudou a divulgar. Isso aí. Luiz, tem coisas que são assim, né? Jogar a Joana d'Arc na fogueira, talvez tenha gerado mais benefício do que prejuízo. Porque hoje se sabe, né? Hoje os poderosos entendem que tem que tomar cuidado para não criar um mártir. Porque o mártir vai ficar para sempre. O que ele está fazendo está ali naquele momento. Mas se eu crio uma morte violenta para esse indivíduo, pronto, aí virou, né? É só a gente ver agora a questão do cidadão americano lá que morreu, que a polícia matou, né? Criou um reboliço danado, muito maior do que a morte de um indivíduo, né? Tomou uma repercussão muito maior. Então, a gente deve analisar as questões de uma forma mais ampla, né? Nós temos uma visão muito curta das questões, a gente vê as coisas muito perto da gente, só que elas se estendem a nível da gente, muito maior. Por isso que é importante o conhecimento, né? Os espíritos dizem para a gente o tempo todo: estudem, estudem, estudem. E quando eles falam estudem, eles dizem para a gente, eles não falam estudem a doutrina espírita. Eles mandam a gente estudar de forma geral, ampla. Porque nós precisamos de um conhecimento amplo. Se a gente não consegue aceitar a ida do homem à Lua, e tem gente que não acredita, como é que vai acreditar em espírito? Fica complicado, né? Uma pessoa que tem uma visão tão limitada, né, em termos de amplitude, que não consegue acreditar em determinados avanços da ciência, a gente está vendo a questão das vacinas, né? São anos, décadas de estudos, né? Centenas, milhares de pesquisadores trabalhando para desenvolver, e tem pessoas que ainda não acreditam. Você viu Fantástico ontem, não viu? Sobre os objetos não identificados. A questão dos OVNIs também. Os caras tem gente muito não acredita. De certa forma, nós precisamos... Nesse texto, ele fala uma questão importante. Toda vez que a gente vai aprender alguma coisa, nós temos que tomar cuidado para não irmos com... Aqui, está aqui. Dirigimos-nos aos de boa fé que não trazem ideias preconcebidas. Se você já vai com uma ideia preconcebida, não tem espaço para uma nova ideia, para uma nova dedução, né? Ou decididamente firmadas. Eu tenho por hábito, né, uma coisa que eu adoto para mim, toda vez que eu entro numa discussão, eu só entro numa discussão quando eu tenho um conhecimento sobre o assunto, em primeiro lugar, né? E mesmo que eu tenha conhecimento, eu sempre entro numa discussão lembrando que eu tenho a possibilidade de eu estar errado. Daquela minha visão não ser a visão correta.
Por isso vale a pena discutir. E aí vamos usar os argumentos. Eu apresento meus argumentos, as pessoas que tiverem apresentem seus argumentos e vamos ver quais são os argumentos que são mais consistentes. Isso é uma questão do positivismo. O positivismo trouxe isso para a gente. É uma prática da ciência, né? Toda vez que alguém descobre alguma coisa, ele apresenta isso para a comunidade científica e a comunidade científica vai analisar aquilo novamente. E vamos abrir discussão sobre aquilo, como foi feito, o que fez isso, o que fez aquilo, precisa ser replicado, né? Tem que ser feito novamente. Então, isso é uma forma da gente fortalecer o nosso ponto de vista e ampliar o nosso ponto de vista, caso esteja errado. Porque se estava errado, eu parti de algum pressuposto, alguma base equivocada. E aí eu tenho que reorganizar para poder colocar meu pensamento em dia. Corrigindo. E a vida é feita disso, né? Foi muito interessante. A vida a gente vive aprendendo, né? Numa formatura de uma das turmas da faculdade, eles colocaram como música tema do grupo Metamorfose Ambulante. E aí eu parei para ver a letra dessa. Eu nunca tinha prestado atenção, né? Como tem muitas músicas que a gente nunca se ateve a letra, né? Aí eu queria ser uma metamorfose ambulante. Nós precisamos ser uma metamorfose ambulante. Nós precisamos estar mudando. Porque nós temos que entender que o nosso conhecimento de hoje é um conhecimento que está limitado num passado. Que amanhã já é diferente, porque já incluiu o hoje. Porque hoje não tinha. Né? E assim vai. Por aí vai. Isso foi o que a Rosana chamou a atenção, né? De quando a gente lê um livro várias vezes, por que a gente amplia nosso conhecimento? Porque se eu estou lendo hoje, esse período entre hoje e a outra leitura está acrescentando, está fortalecendo a minha leitura de hoje. São experiências que eu estou acumulando que estão favorecendo uma compreensão maior. Isso muda a cada dia. Nós não somos o mesmo de ontem. Não seremos os mesmos amanhã. Então, nós temos que entender isso e precisamos estar abertos a isso. Né? Todos nós, provavelmente, já ouvimos uma frase que eu nasci, eu nasci assim, vou morrer assim. Né? Efeito Gabriela, né? Da novela. Eu nasci assim. Eu nasci assim e vou morrer assim. Gabriela Cláudio Canela. Não podemos fazer isso. Né? É desperdiçar uma encarnação. Jogar fora. Estamos aqui para aprender, e aí eu nasci assim, vou morrer assim, então eu estou aqui para quê? O aprender deixou de existir, não posso. E outra coisa importante, que eu até li hoje numa frase de quem... Não vou lembrar. Muito interessante, eu gosto dessas frases, né? A nossa educação, ela é feita para a competição. O dia que a humanidade fizer a educação voltada para a colaboração, o mundo muda. Que hoje é para competição. Né? Tudo nosso é voltado para a competição. O dia que nós passarmos a mudar a chave, né? Em vez de competir, eu vou colaborar. Né? Aí a coisa vai mudar. Eu não sei se você já viu um vídeo que não sei que palestra que o cara dá um balão para cada uma das pessoas e fala que aquele que mantiver o seu balão cheio por um período X de tempo vai ganhar, não sei se 100 reais. R$1.000. Vai ganhar um prêmio. Aí o que as pessoas começam a fazer? Aí furando os balões umas das outras. E aí a cara tentava proteger o balão e as pessoas... Aí no final ele falou, gente, eu não falei que era para estourar, eu falei que era para manter. Se cada um tivesse ficado quieto com o seu balão ali na mão, naquele prato, todo mundo teria ganho R$1.000. Mas o que as pessoas pensaram? Que aí vem da competitividade. Eu vou estourar o balão dele, que aí só eu que vou... Então, aí que está as chaves, né? Mas nós somos... nesse processo evolutivo todo, nós estamos falando de conhecimento, nós podemos encaixar o espiritismo aí. Nós éramos materialistas, todos nós. Faz parte do processo de evolução.
Nós acreditávamos, né, que a alma vinha com o nascimento e morria com o corpo. Na verdade, Nós acreditávamos nisso. E hoje nós temos um entendimento mais amplo. Nesse processo, é natural que tenhamos sido egoístas. Faz parte da natureza instintiva. O instinto é egoísta. Assim como o instinto, ele se sobrepõe, aparece mais. Quanto menor for o conhecimento, maior o instinto. E a natureza é muito linda com isso, porque a criança, como não tem conhecimento nenhum, né? Ela nasceu ali, o cérebro dela está zeradinho ainda, o espírito não se manifesta ainda, né? Ela tem instintos. Instinto de sobrevivência, instinto de proteção, né? Quando leva a criança no pediatra, o pediatra levanta a criança pelos bracinhos e solta. A criança se grupa toda. Isso é um instinto de proteção que ela tem, né? Se bota o dedinho na boca, ela suga. É o instinto de sobrevivência, de alimentação. Ela reclama quando está com fome, quando sente algo incomodando. Né? Isso é tudo por instinto. Ela não entende o que está acontecendo, mas foi dotada de um instinto. Só que a gente não continua fazendo isso, né? No momento que o nosso cérebro se desenvolve e tal, né? A gente mais não bota tudo na boca. A criança é característica da criança. Tudo que ela pega, ela leva à boca. Por quê? É a fonte de entrada de informações para ela. Até que o cérebro se desenvolva mais e ela comece a perceber através de outras coisas. Pois é, chegamos aí ao nosso término, ao momento da nossa pausa. A conversa está muito boa para muito bom. Né? Agradeço muito a participação de vocês. O Luiz fez uma observação aqui. Luiz, Astrogildo, para acontecer isso, é preciso que nascer pessoas com uma mentalidade melhor, mais adaptável. Mais adaptável. Mas isso está acontecendo. Isso já está acontecendo. Gente, a quantidade de trabalhos maravilhosos, de pessoas fazendo obras fantásticas pelo outro, hoje é muito grande. É muito grande. É muito grande. O que é divulgado é uma quantidade mínima. Toda hora a gente ouve falar de grupos de assistência às pessoas em situação de rua. Às vezes tem pessoas que servem café para trabalhadores de manhã, né? Nem em situação de rua. São trabalhadores que trabalham de madrugada, tem pessoas que se preocupam com ele e preparam o café da manhã para essas pessoas. Então, tem muita coisa acontecendo. Tem muitos espíritos que já vêm preparados para isso. Tá? Bom, irmãos, chegamos aí à nossa pausa. Vamos fazer a nossa prece de pausa. Pausa da nossa atividade de hoje. Agradecendo aos irmãos que estão conectados conosco. Lembrando que na próxima semana nós teremos nosso estudo de tema livre. Semana que vem é tema livre. Né? A primeira segunda-feira do mês. E depois do estudo, depois da prece para o desencarnado com a nossa irmã Giovana. E na sexta-feira... Semana que vem é depois do Céu e Inferno. Não, Céu e Inferno é primeiro e... Não, é segunda e quarta. É 5. Tá, que a gente troca aqui as bolas. A gente fica confuso. E na sexta-feira nós temos a nossa reunião de assistência espiritual aqui na casa, presencial e virtual, começando às 19h30 para o presencial e às 20 horas para o virtual, para que eles vão acompanhar pela internet. Uma boa noite para todos e vamos fazer a nossa prece. Algum dos presentes gostaria de fazer a prece? Então farei. Pai de misericórdia, Pai de amor, obrigado. Obrigado pela assistência desses amigos que nos orientam neste momento e que buscamos entender a nossa caminhada. A caminhada
origem para crescimento, para elevação. Que possamos dar as mãos, caminhar, principalmente amparando aqueles irmãos mais necessitados. Hoje, que as nossas vibrações sejam direcionadas aos nossos irmãos chegados, para que com a tua luz eles se fortaleçam e encontrem o caminho que nos permita livrar-se desse vício, livrar-se dessa atração. Obrigado, e que possamos prosseguir firmes e fiéis na nossa caminhada.